Chega aí. Esse é a Universidade Federal do Amazonas. Vamos questionar tudo em relação Para. O Daniel tem que ficar mais longe daqui. Sim, Não, ele tem que ir primeiro. A gente pode Porque- conversa depois, cara. Vamos lá falar com o Jefferson. Eu só tô fazendo a entrada, entendeu? Pra gente chegar bem. Porque vamos A entrada do tem que ter alguém que não vai ser cacetado. Sim, o Tem Daniel que vai ter ficar de só novo. um que não tem que ser cacetado. Vamos lá, a gente vai falar com o Jefferson primeiro, cara. Ele mandou mensagem? Tal? Tá bom. Falou tal. Que é o Gabriel. Ele é ouvido por todo mundo aí e gostaria de entrevistar um de vocês. Vamos ver se eu conto na aula, deixa muito. Cara, é o seguinte, quanto o nome? Wesley, cara, eu queria saber sobre a opinião de alguns estudantes. A gente vai ainda questionar os caras lá, mas a gente gostaria de saber a opinião de alguns estudantes sobre a manifestação. Sobre o que aconteceu antes de transa ontem. Sabe o que aconteceu? Sim, tem aquele problema lá do... Tá, o André Lages, que é um cara que foi convidado pela reitoria para falar a respeito. A gente pode usar teu rosto? A gente pode te filmar? Então a gente vai mostrar teu corpo, mas não sem o teu rosto. Tá filmando aí? Tá. O André Lages, ele é um intelectual, ele é um cara que é judeu, israelense, e ele veio fazer uma palestra sobre empreendedorismo em Israel, uma pauta que não tem nenhuma ideologia. E ele sofreu oposição do pessoal aí, sofreu boicote, porque eles falavam que ele era genocida, que ele era a favor da morte dos palestinos, do povo árabe, etc. Que ele era nazista, sendo que ele é judeu, entendeu? E eles quase conseguiram boicotar. Não boicotaram a palestra dele, porque a Polícia Federal, a pedido da reitoria também, veio escoltá-lo. Mesmo assim houve violência. Tu deve ter sabido, tá? Falou. Foi a coisa da mensagem. Tu deve ter sabido, né? Que o pessoal bateu no outro e tal. E aí por isso que eu gostaria de saber o que os alunos da UFAM estão achando desses posicionamentos e tal. Em que lado tu tá, por exemplo? Total respeito, assim, acho que não tem lado não, tá ligado? Só não importa essas coisas. Assim, o cara foi convidado pela reitoria e eles de maneira autoritária queriam proibir ele, acusando de nazismo, genocídio. Isso inclusive é crime, né? Você acusar uma pessoa de ser criminosa sendo que não é. Você, tipo assim, o que tu acha disso? Eu acho que é um pouco indigna um pouco as pessoas. Porque assim, o DCE, eles não têm decisão nenhuma, não tem poder nenhum de decisão, nem sancionar, nem nada. Não tem direito de voto, nem nada. E eles já partiram para a violência, até mesmo contra a Polícia Federal, tanto que um cara foi apreendido, foi preso lá, né, em flagrante, por conta disso. Quem tu acha que tá mais certo? O cara que veio aqui falar sobre você fazer o seu trabalho, né, foi convidado para isso, fazer uma palestra sobre o empreendedorismo de Israel, ou os caras que, de maneira autoritária, agiram até de maneira violência contra ele? Eu não sou muito a favor de protestos, essas coisas assim. Tu é a favor da violência? Não, então tu tá contra eles, pô. Mas, eu não sou muito fã de protestos, essas coisas, mas também não de violência. Então, a tua opinião é de que essa manifestação, ela tá errada? Exatamente. Eu não tenho um parecer direto sobre o que exatamente está acontecendo. Por isso que eu não tenho como comentar exatamente. Posso contar o que está acontecendo? Pode. Tá. Foi quarta-feira, o André Lages, ele é um judeu palestino. Então ele é a favor da causa de Israel. Judeu palestino, desculpa, um judeu israelense. Então ele é a favor da causa de Israel. Portanto, ele também é sionista. O que é sionista? É a ideologia que prega a autodeterminação do povo judeu. Então tu é brasileiro, por exemplo, e tu acha que o Brasil ele tem que existir. Você acha que você tem que ter um país para ti. É praticamente isso, é a autodeterminação do povo. Quando você fala que uma pessoa é sionista é porque ele é a favor da causa de Israel, do Estado de Israel existir. Só que o que ele veio fazer aqui, não vou falar sobre sionismo, não vou falar sobre Israel, sobre judaísmo, religião, ideologia nem nada. Ele veio fazer uma palestra sobre empreendedorismo em Israel, entendeu? Porém, o DCE
acusou ele de ser a favor do genocida, de ser nazista, sendo que ele é judeu, e falou, olha, você não vai entrar aqui. E a gente vai usar da violência, inclusive, eles usaram, né? Só que ainda assim eles não conseguiram impedir com que ele se manifestasse. Sendo que a palestra dele foi um fruto de um convite que a reitoria fez. E a Polícia Federal que estava aqui agindo, ela também veio a convite escoltar o André Lages pelo pedido da reitoria. Agora eles estão acusando a Polícia Federal de ser conivente com o ato terrorista. A líder deles falou isso em uma notícia, que a Polícia Federal é conivente com o ato terrorista, que o André Lages estava fazendo ato terrorista e que, portanto, por lógica, né, a reitoria da UFAM também estava fazendo ato terrorista de extrema-direita, sendo que nenhuma violência partiu deles, partiu apenas desse pessoal aqui, pelo menos assim foi noticiado, entendeu? E sem falar das acusações, do autoritarismo, etc. E o DCE não tem nenhum poder de decisão para definir quem vai palestrar ou quem não vai. É só um grupo de organização de estudantes. O que tu acha disso? Assim, vendo, né, a situação como alguém de fora, a gente pode já perceber assim que, sendo o DCE, eles não têm a mínima noção ou sequer razão ou lógica por trás do que eles estão falando. Eles simplesmente acusam porque o que ele veio fazer aqui, ou o que ele representa, vai completamente contra o que eles defendem vindo do lado deles, né? E é aquela coisa, né? Pra mim, realmente, ele foi convidado a vir, ele foi convidado a vir aqui. Ele tem esse direito para falar, expressar o que ele veio fazer aqui, que não tem, assim, eu não ouvi a palestra, mas creio que não tenha nada, nenhum tipo de envolvimento em algum posicionamento político, apenas função de empreendedorismo. Só que é aquela coisa, né? As pessoas que defendem um lado mais radical, mais radical, nacionalsocialista, né? Ou o próprio comunismo, né? Tendem a associar o capitalismo, que é como posso dizer, é um sistema econômico com um sistema político, que é o vertente da direita, o que é completamente errado, porque são duas coisas completamente diferentes. No meu conhecimento, do que eu tenho sobre o que seria, o que é o capitalismo, como surgiu e as práticas tomadas por governos. Então tu acha que a atitude deles foi autoritária, descabida, e tinha nada a ver também, né? Porque eles não vão falar aqui sobre tema polêmico, né? Assim, foi hipócrita, autoritária, quando eles têm sentido chegar acusando sem qualquer prova, simplesmente porque eles acreditam que o que ele defende vai contra tudo que eles defendem, o que eles acham que é certo. E foi autoritário da parte deles, porque eles acusam alguém de exprimir, de fazer com que o outro lado não tenha nenhuma voz, sendo que quem está fazendo são eles, porque eles não querem que tenha dois lados, os dois lados falem sobre o que querem falar. Eles querem que eles sejam escutados, que eles sejam ouvidos, que eles falem. A única voz é deles, né? A deles é o que importa, acima de tudo. E tanto faz se eles precisarem usar violência ou não, para que seja assim neles de qualquer coisa. Cara, muito obrigado aí. Oi. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Gabriel. Eu gostaria de conversar sobre vocês, que são estudantes da UFAM, com vocês que são estudantes da UFAM, sobre a manifestação, o que aconteceu nos eventos passados, né, que o André Lages veio aqui. Queria saber a opinião de vocês, entendeu? Fazer uma entrevista. Você não precisa mostrar o rosto, pode só pegar a voz. Caso vocês aceitem pegar o rosto, eu agradeço muito. Pode pegar o rosto ou não? Não, tá bom. Beleza. Pode pegar só a perna, então, o pé, né? Meio que eu não acompanhei nada do que aconteceu, tipo, eu não acompanhei direito o que aconteceu. É sobre o sionista na UFAM, então? O André Lages. Ah, entendi. Então, o que a gente fala sobre isso? A pergunta. Ah, sim. O que você sabe sobre o assunto primeiro? Tá. Olha, eu não concordo com um sionista aqui na UFAM, é isso. Eu sou totalmente contra. Até eu tenho a discussão... O que é um sionista, desculpa? É uma pessoa que defende o genocídio palestino por parte de Israel, é isso, né? Se eu colocar no Wikipedia, eu vou encontrar essa definição? Não vai encontrar, né? Porque aí eu Onde que está essa outra definição, coisa. então? Para mim, a definição de sionista é isso, pois é muito divulgado pela mídia que não é mais, para mim, sionistas são pessoas que defendem o genocídio palestino, né? Defendem a supremacia do Estado de Israel. Na verdade, o que o André Lages sempre defendeu é a auto-identificação do povo judeu em Israel, não o genocídio, nunca defendeu isso. Assim, por exemplo, falando que o termo para ti significa alguém que é a favor da causa do genocídio do povo árabe, certo? Sim. Se eu dizer que eu acho que um esquerdista é a favor do genocídio de qualquer pessoa que se dá contra a opinião deles, tu vai concordar com isso? Não. Pois é, sim.
Então, a definição de sionismo, onde que tu pegou primeiro essa definição? Ah, não, peguei a internet mesmo, mas é isso. Pois é, ele nunca defendeu, né? E eles estão acusando ele. Sim. Tu sabe por que ele veio pra cá? É uma palestra sobre empreender no Israel. Se eu não me engano, é isso. Isso tem alguma coisa a ver com genocídio, com uma ideologia assim? Não, o que foi falado é que ele é uma pessoa que defende, então eles estavam contra isso. Mas tem algum vídeo, alguma coisa? Porque ele falou que ele nunca declarou, e eu também acompanho ele em certo momento, e ele nunca disse que é contra o islâmico, contra os países árabes, etc. Ele só falou que ele é a favor que Israel existe. Sim. Aí nesse caso eu não sei, né? Eu só tô aqui observando e eles falaram que ele é uma pessoa sionista e estavam contra a presença dele aqui na UFAM. Certo. Teve uma notícia da líder, né, do DCE falando que a Polícia Federal estava tendo aqui, né, atos de terrorismo de extrema direita. Você chegou a testemunhar algum ato terrorista, tipo uma bomba? Não. O que foi passado para mim é que a Polícia Federal foi chamada no momento em que estavam protestando contra a presença dele. Aí foi chamada a Polícia Federal. É o que falaram. A Polícia Federal, ela chegou a... Soube se ela veio a ofício ou ela só foi convidada pela reitoria? Aí nesse caso eu não sei, né? Porque o que eles falaram? O André Lage, não é ele, né? André Lage. E o reitor da UFAM chamaram a Polícia Federal a partir do momento que começaram a protestar. Foi isso que eles falaram. Falaram agora, inclusive. Eles falaram. Tá sabendo o que eles falaram? Porque assim, tem um decreto, uma requisição do reitor da universidade falando que, olha, a gente pede que a Polícia Federal venha aqui para escoltar o André Lage, porque pode ter violência e a gente não quer que ele seja prejudicado. Assim, a própria DCE postou isso. Sim, eles falaram. Então não é que a Polícia Federal já estava aqui. Foi com essa previsão, entendeu? De que poderia haver algum problema e por isso que eles vieram. Entendi. Tu soube sobre alguma violência que aconteceu? Tem vídeo, né? Dele sendo preso, do estudante. O Christopher. O que foi que ele fez? Eu não tava aqui, então nem sei, né? Eu realmente só vi os vídeos dele sendo preso. Mas o que falaram que aconteceu um desacato, outras pessoas falam que não, só arbitrariamente foi preso. Então eu não sei a versão. Chegou a ver algum vídeo? Sim, vários vídeos, né? Porque tinha muita gente lá na frente nesse momento. Aí vários vídeos dele sendo preso, arrastado e alunos falando pra soltar ele. Era isso. Sim. O pessoal tá motivado aí. Vai ter uma outra, inclusive, 15 horas, né? Beleza. Assim, uma pergunta mais retórica aqui. Tu acha que uma pessoa acusar a outra de ser a favor de genocídio, de ser nazista, sendo que essa pessoa é judeu, de estar fazendo atos terroristas, de não ter liberdade de se expressar, sendo que ela foi convidada pela reitoria da UFAM. Eu acho que isso é um pouco autoritário e um pouco hipócrita de quem diz que é a favor da democracia, de quem votou no Lula e tal. Assim, eu anulei meu voto, entendeu? Não votei no Bolsonaro nem no Lula. Mas eu acho um pouco incoerência alguém que diz que é democrático, que votou com base na defesa da democracia, não permitir que outra pessoa venha, a convite da universidade, poder proferir o seu discurso. Nesse caso eu acho hipocrisia, porque pra mim essa acusação deve ser feita com base em algo, né? Com base em declarações e com base em posicionamento. Eu não sei posicionamento desse homem, eu não conheço, então é isso. O que foi falado pra todo mundo é que ele é uma pessoa sionista e que defende o genocídio da Palestina, né? Foi o divulgado. Divulgado, no caso, pelo DCE, né? A DCE eu não sei, né? No caso, realmente não sei se foi o DCE, porque pode ter sido, né? Mas estavam falando nos grupos por aí, né? Da UFAM. Beleza. Qual é o teu nome, cara? Se não quiser, não pode não. Júnior. Tá bom, Júnior, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. É paz, aqui tem que viver em paz. Não tem que ter essa atitude, entendeu? Que agressão? Guerra é pra lá, guerra é lá pra Manaus, lá, aqui é paz. Só isso que eu tenho pra falar. Tu chegou a ver alguma agressão deles? Eu vi só um vídeo que mandaram lá no grupo da gente lá da geografia. Aí a gente segue pedindo. Até uma mulher também tava lá, uma manicure. Mas é isso. Então... Pois é, assim, o que aconteceu foi que o Lage, ele veio, o André Lage é quem? Em primeiro lugar, né? Ele é um judeu e ele veio falar sobre empreendedorismo em Israel. Ele é um judeu israelense. E ele veio a convite da UFAM. A Polícia Federal escoltou ele também a convite da UFAM. A UFAM pediu para que a Polícia Federal escoltasse ele. Só que chegando aqui, o DCE, esse pessoal, eles disseram que não iriam aceitar a palestra dele, porque
ele era genocida, uma coisa que ele nunca defendeu genocídio. Falaram que ele era nazista, sendo que ele é judeu. Falaram que ele é sionista, dando o sentido de que sionismo e genocídio tem alguma coisa a ver, não tem nada a ver. Sionismo é que é a favor da autodeterminação dos povos, do povo judeu no caso. E falaram que ele estava fazendo atos terroristas. A líder do DCE falou que ele estava fazendo atos terroristas de extrema direita e que inclusive a Polícia Federal estava conivente com atos terroristas. Vocês chegaram a testemunhar alguma coisa assim? Tipo, chegou uma bomba aqui, alguém armado, de extrema direita, explodindo alguma coisa. Vocês conhecem o André Lages? Nunca ouviu falar, né? Pois é, assim, ele mesmo já se posicionou diversas vezes até agora sobre o caso. Ele falou que, cara, eu nunca defendi genocídio, que tem os vídeos dele, entendeu, passados. Ele só é um judeu nacionalista, entendeu? Que ele é a favor que Israel, o Estado de Israel, o país dele exista, entendeu? Aí vocês não acham que é um pouco... O que vocês acham do posicionamento, então, em relação deles, de eles ficarem acusando sem nenhuma prova? E ainda eles que dizem ser tão abertos ao debate, ser tão democráticos, eles não aceitarem a opinião de outras pessoas que vêm aqui debater, inclusive agindo com violência, como vocês viram nos vídeos. O que vocês acham disso? Não precisa ser muita coisa. Você fala, pô, cara, não gosto disso, sei lá. Assim, alguns eles estão errados, né? Oi? Assim, eles estão errados, né? Dando uma ideia assim de que o judeu que esse cara aí tá falando aí que ele era genocida e tal. Ah, vocês são de geografia, então vocês têm um pouco de geopolítica, assim. Sim. Então, na opinião de vocês que entendem um pouco de geopolítica, sionismo tem alguma coisa a ver com matar árabe? Porque, tipo, o sionismo ele busca, assim, uma... Tipo, como tu falou, né? Ele construiu um estado. País, tipo, Israel, né? O propósito dos sionistas era construir um estado, né? Na Palestina. Tipo, tem um local pra eles lá. Aí, mas assim, quem começou essa iniciativa, né? Foram os palestinos, né? Revidando com, tipo, sei lá, tipo bomba, algumas essas paradas assim. Aí Israel dava um direito deles de criar o Estado, né? Como eles fizeram ultimamente. Aí o que eu entendo é isso. E, pois é, qual é a tua opinião, então, sobre o que está acontecendo aqui, a manifestação? Assim, como eu disse, né, a UFAM, qualquer universidade, ela tem que estar aberta a debate, né? A discutir situações do nosso mundo, né? Nosso mundo contemporâneo. Então, eu acho que isso que eles estão fazendo é uma coisa muito controversa, né, do que é a faculdade, né, que é essa discussão de ideias diferentes. E eles estão tendo um pouquinho de preconceito, assim, porque eles não apoiam a religião ou o nacionalismo do Adelage. Esse mesmo, eles não apoiam e estão tentando, né, diminuir o discurso do cara. O visitante, né? O visitante. Cara, qual é o nome de vocês? Vocês podem dizer ou não? Wallace. Thiago. Pô, Thiago, valeu, cara. Valeu, Wallace. Qual é o nome do seu? William. Obrigado, William. Valeu. Obrigado aí. Seja torturado! No seio
quero agradecer a presença de todos aqui na reitoria. E a oportunidade também de esclarecermos algumas questões que estão sendo colocadas. Em primeiro Faculdade de Estudos Sociais marcou um evento com o seguinte título: o empreendedorismo em Israel. Nunca vi como aluno na universidade, na minha sala, descendentes de árabes e judeus, nenhuma questão que envolvesse a questão do conflito do Oriente Médio. Nunca vi nenhuma polícia dentro da faculdade. Nunca vi como professor, em 25 anos que tenho aqui, também essa mesma situação. Até pesquisa, professor, pesquisa no Google, professor, pesquisa. Não, esse tipo de questão. Cadê a comissão de segurança, reitor? O que ocorreu ontem? Havia uma atividade acadêmica proposta pela Faculdade de Estudos Sociais. O reitor... Assista! Não precisa mais. Eu sou descendente de judeus. Eu não aceito o discurso sionista para misturar com a questão judaica. A questão judaica é religiosa, a questão sionista é política. Os acordos que Israel faz por trás de palestras, convênios, com universidades do mundo todo, tem sangue palestino. Tem armas do Estado de Israel que vem para o Brasil para assassinar a população negra, para monitorar os campos indígenas. É isso. Não é uma questão de pluralidade. Nós estamos falando de um Estado que tem o apartheid legalizado. Nós estamos falando de crianças que são bombardeadas na faixa de Gaza. Nós estamos falando de corpos mutilados na Cisjordânia. Eu gostaria de saber se essa universidade ia tratar como palestra se tivesse um SS do exército nazista. Porque é isso que o Estado de Israel é. Eu falo isso de alguém que vem de uma família judia, de alguém que vem de uma família que sofreu todos os preconceitos que a comunidade judaica já sofreu. Então eu não aceito, em meu nome não, no nome dos meus antepassados também não. O Estado de Israel não se confunde com a cultura judaica. E quem conhece a cultura judaica sabe disso. Ou é ignorância ou é má fé. E nós não aceitamos nem ignorância na universidade e nem a má fé. Gente, bora lembrar que a universidade tem espaço pra tudo, menos pra fascismo, genocídio. E muito menos pra uma equipe de segurança que prende seus alunos. Porque nessa Polícia Federal não. Em março eu fui presa dentro da universidade. Com 7 anos armada, na prefeitura do campus. Como que você se responsabiliza? Porque o Cristo pior que sofreu foi tortura. Tortura! Eu não tô perguntando se eu estudo judeu com árabe. Eu tô querendo que você seja responsabilizado. Porque o senhor assinou pra gente ser torturado. O senhor assinou pra gente ser massacrado ontem. Roubou e confundiu. Objetivamente, a gente quer saber o porquê que a universidade. Já é a segunda vez que o André Lage vem aqui na universidade. A primeira vez ele foi na faculdade de Direito. Nós fomos lá em 2018, fizemos um protesto, ele arrancou o cartaz que dizia não é guerra, é genocídio, a Universidade de Direito abriu um pátio. A gente foi Os palestrantes foram os organizadores do evento. Assim como aqui ocorrem diversos eventos, por dia e ao longo do ano, os organizadores convidam. E nós não temos nenhuma interferência nisso. Ninguém chama fascista para a universidade. Estou dizendo que nós não temos interferência nisso. Você é omisso, professor. Você é omisso por isso. Por favor. Tudo bem ele ser fascista, então? Recebi aqui tanto as lideranças, uma porta está aberta, recebi
comitê israelita e recebi a frente árabe. Recebi as lideranças de ambas as comunidades que vieram aqui e conversaram conosco antes do evento. Com muito respeito, como assim tem que ser, não pode ser diferente. O evento estava marcado, o evento haveria de acontecer. Recebi a solicitação para que garantisse a segurança dos presentes ao evento. Solicitação de quem? Professor, ele é ou não é agente do Mossad? Recebi a solicitação. De quem? Recebi. De quem? De quem? Quem solicitou? O organizador é o Instituto Ajuricaba. Fascista! Fascista! O Instituto Ajuricaba é uma instituição de Participando da manifestação? Vocês estão tentando entender o que está acontecendo aqui. A gente poderia conversar com vocês rapidinho? Pode pegar o rosto ou não, vocês aceitam. É sobre a manifestação que aconteceu em eventos passados, sobre bandeiragem, vocês já concordam ou não? Fazer responder algumas perguntas. Eu vou explicar e aí vocês podem responder, beleza? Tá bom? Eu não quero ser filmado. Não, mas só vai ser o pé, só vai ter a voz então. Pode ser a voz? A voz não deixa identificada. Então faço, tá? Eu gostaria de saber o que está acontecendo aqui, em primeiro lugar. Eu entendi a manifestação contra o reitor. Vocês querem falar um pouco mais pra fora pra gente entender? Vem. Só um pouquinho. Primeiramente teve uma manifestação, certo? Só que aí foi o reitor quem chamou a polícia aqui pra dentro. A polícia agrediu os alunos que estavam fazendo a manifestação. Que manifestação era essa? Era em qual de quê? Bom, eles publicaram, né? Eu esqueci o nome. É que veio uma pessoa modelagem. aqui. Que modelagem? E aí... Não sabe, tá, pode. Pois é, essa parte que eu cheguei na hora pra entender o que era. Aí tá, eles estavam lá, e aí chamaram a polícia e agrediram, prenderam estudantes. E aí tinha uma mulher lá também que estava falando que estavam fazendo bomba caseira, esse tipo de coisa. E comentando a história, coisa que não aconteceu. Isso que indignou bastante. O fato de terem chamado a polícia. Sabe quem é o Modelagem? O Modelagem é um judeu de Israel. E ele veio a convite da UFAM. Vocês estão ouvindo bem? Ele veio a convite da UFAM fazer uma palestra sobre empreendedorismo em Israel. E a Polícia Federal foi previamente pedida pela reitoria para fazer para fazer a escolta do Anderlecht, porque eles sabiam que haveria uma manifestação e que poderia haver violência. Então, para não agredir o Anderlecht, eles pediram antecipadamente, inclusive isso saiu no Instagram do DCE, a presença da Polícia Federal. Não é que eles pediram na hora. Tá bom. Aí eles veio aqui fazer o discurso dele e a manifestação era contra a palestra dele, certo? Por que eles estavam fazendo uma manifestação contra a palestra de alguém que veio falar sobre empreendedorismo? Por quê? Faz algum sentido isso? Porque não tem direito ainda o que aconteceu. Outra coisa, o Christopher, que é o cara que está prendido, ele estava de maneira contínua e mesmo sob aviso da polícia, desrespeitando, desacatando a polícia. Desacato é crime penal, artigo 331, 6 anos de porta e multa. E aí por isso que a Polícia Federal pegou e levou ele. Sendo que vocês souberam, vocês souberam alguma agressão que aconteceu?
Fora a parte, por exemplo, isso daí teve mulheres que brigaram, mas eu não tô sabendo, mas... Tá, vocês acham que vocês acham que essas pessoas que estão aqui, elas são democráticas? Elas são a favor da liberdade de expressão, conversar, diálogo, essas coisas? Você acha que elas são a favor do debate? Não sei. Cara, sério mesmo que não pode filmar o vídeo de vocês estão fazendo umas caras de boca muito boas, mano. Não vai dar problema. Eu não gosto de ser filmado. Tá bom. Tá bom. Não tem nem foto. Mas então... É porque assim, eu tô muito por fora, eu não tô sabendo de nada mesmo. Então, é verdade. Eu vou explicar melhor, tá? O que aconteceu. Um cara que é judeu, israelense, então ele é a favor da causa de Israel, da mera preservação do Estado de Israel, que nunca defendeu genocídio, que não é nazista porque ele é judeu, que não é de extrema direita, inclusive ele nem se posicionou a favor do Bolsonaro, de Lula, nem teve esse posicionamento. Ele foi acusado de tudo isso, de ser genocida, de ser nazista, de ser de extrema direita. A nota que saiu no noticiário da líder do DCE falando que estava acontecendo atos terroristas de extrema direita aqui. Teve alguma bomba, alguma bala de tiro, alguém se explodindo aqui? Vocês não viram? Não teve. E eles falaram que estava vendo um ato terrorista e que a Polícia Federal estava sendo conivente com atos terroristas de extrema direita. O que eles chamam de ato terrorista de extrema direita é um cara que veio aqui fazer uma palestra sobre empreendedorismo em Israel. E só pelo fato de ele ser judeu, eles com antissemitismo falaram que ele era nazista, etc. E partiram para a violência em cima dele. Foi isso que aconteceu. Eu vi vídeos rolando por aí de que no vídeo aparece só eles discutindo e a polícia levando ele. Ele discutiu em nenhum momento. Não tem vídeo. Não discutindo, por exemplo, eles estavam só lá, entendeu? Não teve agressão, não teve a Polícia Federal levando. Aí sim, quando o Christopher chega, ele atira, alguma coisa assim, e depois ele foi levado. Por poder sacar. Tipo, eu me referi à discussão, tipo, por exemplo, eles estavam lá, tudo junto, entendeu? Tu acha que é coerente uma pessoa que dizer a favor do debate ser contra o convite pela própria instituição de alguém que só por ser judeu veio fazer uma palestra sobre empreendedorismo, não estão aceitando? Tu acha que isso é típico de pessoas que, eu sou a favor do debate, mas eu não quero que esse cara venha aqui debater? Tu acha que isso é certo? Não. Tu acha que uma pessoa que diz, olha, eu votei no Lula porque eu sou a favor da democracia, tu acha que é democrático você não aceitar outra pessoa vir no seu instituto a convite da própria reitoria discursar sobre empreendedorismo? Não, mas assim, pelo que eu entendi, que até a moça que estava lá no microfone falou, né, era mais pra questão das coisas que ele defendia. O que ele defendia? Pois é. Porque ia falar que ele defendia o genocídio. Foi isso que mas ele nunca defendeu o genocídio. E ele mesmo, tu pode ver os vídeos dele, ele se diz sionista. Sabe o que é o sionismo? Não muito. O sionismo é a defesa da autodeterminação do povo judeu. Que basicamente é, olha, a gente quer ter um país pra gente morar. É tipo a gente que é brasileiro, a gente quer ter um país pra gente chamar de seu. Só por conta disso, eles falam que ele é a favor do genocídio árabe e palestino. Sério que ele nunca defendeu isso? Essa parte eu não sabia muito bem, entendeu? Foi só essa parte que eu cheguei lá na hora que estavam lá no CDC, que estavam falando sobre isso. Então, eu conversei com outras pessoas, e eles me falaram a mesma coisa. Cara, a gente não sabe por que a gente está aqui, não sabe por que está acontecendo isso, só sabe o que a DCE falou. E a DCE vai contar, claro, a mentira deles, entendeu? Tu acha que é muito escroto isso? Quer dizer, cara, imagina tu ser chamado de judeu, de nazista, sendo que tu é judeu. Tu vai vir a convite da UFAM, vou palestrar, e tem um bando de moleque partindo pra violência em cima de ti, e tu só não é violentado porque tem a polícia no teu lado. Falando que o país que tu mora não deveria existir. Falando que tu é favor de genocídio, essas coisas. Tipo assim, o que vocês acham disso? Não bate, entendeu? Parece meio injusto, né? Ele vem aqui, todo mundo pra cima dele. Mas eu tô tentando, é porque realmente eu não tenho direito. Não, tudo bem. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou subir bem ali com o reitor e vou tentar defender o lado deles. Beleza? Obrigado. Qual é o nome de vocês? Sou o José. José? Caio. Caio. Você pode dizer o curso de vocês? Química. Química? Arte. Legal. Obrigado, Caio. Obrigado, José. Tem que botar isso do outro lado.
palestras, convênios com universidades do mundo todo, tem sangue palestino. Tem armas do Estado de Israel que vem para o Brasil para assassinar a população negra, para monitorar os campos indígenas. É isso. Não é uma questão de pluralidade. Nós estamos falando de um Estado que tem o apartheid legalizado. Nós estamos falando de crianças que são bombardeadas na faixa de Gaza. Nós estamos falando de corpos mutilados na Cisjordânia. Eu gostaria de saber se essa universidade ia tratar como palestra se tivesse um SS do exército nazista. Porque é isso o Estado de Israel. Olha a aula isso. De alguém. Presta atenção na aula. De alguém que vem de uma família que só vai todos os então eu não aceito, e meu nome, no nome dos meus antepassados, também estamos nem ignorância da universidade e nem a mão. Professor? Quem tá a favor dessa manifestação, eu acho um idiota. Mas isso aí, cara, você sabe o que tá acontecendo aqui? Cara, é o seguinte. De uma ala mais radical da esquerda. Aqui. A gente pode pegar o rosto do senhor ou só o corpo? A gente tá fazendo uma entrevista. Pode pegar o rosto ou não? É um protesto dos estudantes. Por que tá acontecendo esse protesto? Esse protesto está se dando em função de uma questão política que eles defendem, que é a questão política do lado palestino, do conflito na O André Palestina. Lages, ele é contra a Palestina? Quem? O André Lages que veio aqui, ele é contra a Palestina? Eu não sei, eu não posso falar porque eu só estou ouvindo o que disseram dele, mas dele não nada. O senhor não sabe sobre ele, tá? Posso contar o que aconteceu? Ele veio a convite do... Primeiro, qual é o nome do senhor, desculpa? Jamal. O André Lages, ele veio a convite da reitoria da UFAM, aquele cara ali, para fazer um discurso sobre empreendedorismo em Israel. Empreender Israel. Não é uma pauta ideológica nem nada. Não tem nada a ver com guerra, não tem nada a ver com isso. O que aconteceu foi que esse pessoal chegou falando que você não vai falar e a violência vai ser soberana aqui, caso você queira. O reitor sabia disso. O que ele fez? Ele pediu para a Polícia Federal vir aqui escoltar ele. Para garantir o evento. Mesmo assim, houve agressão, houve desacato policial, o que é crime, artigo 331, é 6 anos, multa. E o vagabundo que desacatou o policial federal foi pego e foi levado. O que a lei determina que tem que ser. O André Lages, ele veio falar sobre o que não tem nada a ver com ideologia. E acusaram ele de ser nazista, sendo que ele é judeu, de ser a favor do genocídio, sendo que ele nunca se manifestou a favor disso. E ele ainda disse uma coisa, que é muito importante para o senhor que ele trabalha aqui na UFAM. Ele falou que a reitoria, o André Lages, estava fazendo atos terroristas de extrema direita. Ela falou no noticiário, isso é no noticiário, a líder, aquela mulher ali de boca, ela falou que a UFAM estava fazendo atos terroristas e que a Polícia Federal estava tendo conivência com atos terroristas de extrema direita. Exatamente. O que o senhor acha disso? Eu acho um absurdo, porque a reitoria não está fazendo nenhum tipo de ação no sentido de cessear qualquer direito, qualquer liberdade, nenhum tipo de ação. Nós somos uma universidade plural, uma universidade pública plural, em que todas as correntes, todos os movimentos têm direito a se manifestar. Aqui no reitor? Eu posso falar? Pode chegar lá e falar? Posso? Pode, mas só tome cuidado aqui que eles estão inflamados, pelo que eu estou percebendo. Vai dar tudo certo. Inflamado. Se não der certo, pede permissão para ela. Pede permissão. Eu poderia falar no contraponto? Se não for me permitido, eu me retiro. Só isso. Mas o que o senhor acha que é errado, então, esses manifestantes serem contra assim, contra a ida, a presença do André Lages, só porque eles ajudou? Podem se manifestar. O que não podem é tomar atitudes extremas no sentido de causar insegurança na realização do evento. Mas todos podem se manifestar. Mas, pois é, eles estavam acusando o cara de ser genocida, nazista, etc. Isso é errado. Isso é... E aí, meu filho? Tá tranquilo? Vou continuar. É isso. Então, quer dizer, marcou um evento a faculdade, com o seguinte título: o empreendedorismo
empreendedorismo em Israel. O título era acadêmico, até porque a FES tem disciplinas de empreendedorismo. Esse é o título. Nunca eu ou nenhum reitor da UFAM interferiu nessa questão acadêmica de eventos aqui. Era um título acadêmico porque a Polícia Federal estava com bomba e fuzil. Foi muito bem. Eu poderia continuar, se puder, por favor. O evento era acadêmico. Tá, a polícia vai ver. Quem convidou o palestrante foram os organizadores do evento. Assim como aqui ocorrem diversos eventos por dia e ao longo do ano, que os organizadores convidam. E nós não temos nenhuma interferência nisso. Ninguém foi marxista para a universidade. Estou dizendo que nós não temos interferência nisso. Por favor. Mano, o cara vai Recebi aqui deixa tanto as lideranças, uma porta está aberta, recebi o Comitê Israelita e recebi a Frente Árabe. Recebi as lideranças de ambas as comunidades que vieram aqui conversar conosco antes do evento. Com muito respeito, como assim tem que ser? Não pode ser diferente. O evento estava marcado. O evento haveria de acontecer. Recebi a solicitação para que garantisse a segurança dos presentes ao evento. Solicitação de quem? Mas aí ela não era gente do Mossad. Recebi a solicitação. De quem? Recebi. De quem? A gente quer saber quem são esses dois. Quero chegar lá, cara, relaxa. Organizador, Instituto Ajuricaba. É uma instituição de extrema foi o Instituto Ajuricaba que utilizou professores da FES para fazer o evento, não queria fazer na UEA. E já deu, porque nunca ninguém sabe de nada dessa universidade. Será que essas coisas acontecem e ninguém sabe? Ninguém fica sabendo, professor Silvio. O que aconteceu ontem foi um absurdo. Eu vou lá. E o senhor chamou a Polícia Federal, o senhor não pede conosco, e é um momento democrático, um movimento acadêmico, para que eu chamar a Polícia Federal, o que o senhor fez foi imperdoável. E vocês não Para que, professor Silvio? Para que o senhor chamou a Polícia Federal? Para acontecer o que aconteceu? Quando tem assalto, não chama a polícia. Do lado do senhor, você pode virar o microfone para falar. Em relação... Então, estou continuando o narrado. Solicitamos a presença para garantir que nada de enfrentamento acontecesse. Calma aí, rapaz. Nada de enfrentamento acontecesse. A gente não vai Agora, pessoal, não sou eu. Aqui não tem terrorista, tem estudante! O medo de enfrentamento de alunos com caneta e caderno na mão é esse enfrentamento com palavras de ordem. Você chama a polícia de elite da Polícia Federal, porque não eram os caras de polo preta, eram os caras de elite
quem acusou de terrorismo foram vocês. Não, não somos nós. Vocês que acusaram de terrorismo. Tem a notícia, a senhora falando que estava acontecendo atos de extrema direita. Você é de onde? Porque eu não quero fascista aqui do meu lado. Sou cidadão. É um cidadão que defende o sionismo. Tem um cidadão que está defendendo o sionismo O que eu defendi de aqui. sionismo Que está aqui? defendendo a violência que nós O que eu defendi de sionismo aqui? Que veio O que eu defendi? Calma. Isso é violência. É um provocador, provavelmente tem associação. A gente pode Aquela galerinha que fica. Tá gravando pra quê? Pode conversar. Peraí. Podemos conversar aqui. Vamos conversar pra cá. Tá, pra cá. Para não atrapalhar. Sim, senhor. Tranquilo, para evitar qualquer coisa, para não ter confusão, porque aqui é um ato legítimo, enfim. O que tu deseja saber? O que é essa manifestação? A manifestação que está acontecendo é que ontem, na festa, teve um evento onde teve uma proposta simbólica para trabalhar sobre o empreendedorismo. No entanto, um dos principais palestrantes é um cara conhecido no Brasil pelas suas articulações de lobismo com empresas israelenses que financiam projetos políticos sionistas. Quais são as provas? Essa foi... Antes de terminar de responder a tua pergunta. Então, primeira... Calma, deixa eu só terminar de responder a minha raciocínio. Depois chego nessa questão das provas. Então, o que acontece? Ontem houve a manifestação de grupo de forma democrática e o nosso reitor, lamentavelmente, por um equívoco político, solicitou a presença da Polícia Federal para evitar a manifestação porque pensavam que nós iríamos agir com violência e truculência, sendo que o movimento foi ao contrário. Então, a tese de que estamos no espaço democrático, ontem não ocorreu por parte da reitoria. Essa é a pauta. A truculência da Polícia Federal, legitimado, só para terminar, legitimado pela reitoria na figura do professor. Posso perguntar agora? Bom, essa é a questão. Em que momento o André Laje defende o genocídio do povo judeu? Do povo israelense, do povo palestino, do povo islâmico, etc. Não. Eles matam criança lá, bombardeiam criança lá. Calma. E aí a pessoa fica de palhaçadinha. Exato. Em que momento o André Laje defende o genocídio de outros povos? Por acaso, você sabe o que é o sionismo? O sionismo é a autodeterminação do povo judeu. Eu sou brasileiro, eu sou a favor que o Brasil exista para eu poder morar. Perfeito. Um judeu, ele é de Israel, ele é a favor que Israel seja o país para ele morar. Perfeito. Como é que se dá esses acordos? Isso não implica como é que genocídio. se dá esses processos, aí tentando responder a tua pergunta, como é que se dá esses processos políticos num país ocupado por palestinos, por muçulmanos, onde historicamente Israel chega depois de um tempo e consegue um processo de expulsão dessa população? Como é que se dá essa questão? Aí a resposta... Não, eu estava falando, eu estou respondendo. Deixa eu só concluir, porque senão perde o raciocínio. Você deu lento, calma. Então o que acontece? Nesse processo, todo ou qualquer processo ou pessoas que tentam defender um processo de apartheid está acabando com a questão da dignidade humana. Mas ele defende isso no Brasil, ele defende o genocídio, ele defende isso o no apartheid. Brasil, Ela responde, é muito simples, ele defende o apartheid. É só ver as articulações políticas que ele estabelece enquanto empresa, enquanto instituto. Ele não pode ter empresa em Israel? Enquanto instituto. Ele não pode ter empresa em Israel? Presta atenção, cara. Eu quero responder, cara, é pergunta simples. Enquanto um projeto de instituto que propaga a ideia de apartheid que instituto em Israel. Propaga a ideia de aí o instituto dele, cara. O instituto dele. Qual é o instituto dele? Não sei, porque tá em inglês, ela não lembra qual é o título. Mas tá o instituto. Uma coisa assim, não é? É isso. Veja o retrato e veja o pronunciamento dele, por exemplo, em outras áreas, por exemplo, podcast e outras questões, sempre debatendo e defendendo o lado da apartheid de Israel. Então, cara, nós estamos num espaço. Não tem prova para isso, cara. Nós estamos num espaço. Posso terminar meu raciocínio agora? Posso terminar o meu raciocínio? O que aconteceu e foi noticiado em todos os jornais foi o seguinte: a convite da UFAM,
O cara veio aqui falar sobre genocídio, sobre ideologia, sobre sionismo, não. Ele veio falar sobre empreendedorismo em Israel. Não tem pauta ideológica nenhuma aí. Por ele ser judeu, ele veio aqui. Não me venha com esse papo de... Não, calma, deixa eu terminar meu raciocínio. Deixa eu terminar meu raciocínio. Não tem como. Porque não dá pra aceitar essa pauta Tá bom. Vou usar o tempo. Não dá. Calma. Deixa eu terminar meu raciocínio. Deixa eu terminar meu... Aquilo ali é praticamente uma propaganda antissemita. Só viu? Não, rapidinho, relaxa. O problema de vocês é uma questão de referência. Deixa eu terminar o raciocínio. Termina com o raciocínio e aí encerramos nosso diálogo aqui, porque nessa seara eu não entro porque isso é fascismo. Deixa eu terminar meu raciocínio. O cara veio... Calma. O cara veio... Não sei o que é fascismo, mas não sei. Vai, continua. O cara veio falar sobre empreendedorismo. O que isso tem a ver com o sionismo? Absolutamente nada a ver. Ele nunca foi a favor de genocídio. Ele nunca falou que é a favor de genocídio do povo islâmico e tal. Ele nunca falou que é a favor de apartheid. Você não tem provas disso. E no discurso que a líder de vocês do DCE falou em uma notícia, falou que aqui estava sendo ato de extrema direita terrorista. Você alegar que alguém é terrorista é crime. Perfeito. Se a pessoa de fato não for terrorista. Perfeito. Que seja acionado as instâncias a UFAM poderia... o cara, na verdade, ele poderia ajuizar... Vocês são alunos aqui? Não sou. Ele poderia ajuizar contra ela. É aluno aqui? Calma, cara. Que diabo tu tá fazendo aqui, cara? Relaxa, bro. Vocês pagam? A gente é cidadão. A gente não é democrático? Não, debate, a gente pode entrar? Então, exatamente. E aí o que aconteceu? Ele veio aqui e desde o início a manifestação de vocês que partiram pra violência. Vocês partiram pra violência. Tu tava ontem, mano. Tem gravações, tem áudio. Tu estava ontem. O senhor estava? Tu estava ontem. Você estava no evento ontem? Não que violência de partido? Não, tá tocando. Que violência que você é forte, gatinho. Eu quero saber que violência a Polícia Federal incidiu. Porque se vocês não sabem, se vocês fazem essa pergunta, porque não sabem. Eu sou professora daqui, eu estava. Levaram o rapaz pelo simples fato de ele ter se manifestado, colocaram a bandeira no chão. Não vai dar para dialogar com isso. A pauta deles, o objetivo é outro. É um objetivo para ganhar palanque. A gente defende o genocídio. Não adianta. A gente defende o nazismo. Companheiro, vocês o têm judeu é nazista, é isso. Vocês acusaram ele de ser nazista, sendo que ele é judeu. Companheiro, vocês têm sou genocida, ele é nazista, sendo que ele é judeu. Não adianta falar, de ser judeu. São ensinos de... Vocês acusaram ele de ser nazista, sendo que ele é judeu. Tá na notícia. A líder de vocês falou que aqui estava acontecendo atos de extrema direita terrorista. Que bomba que estava aqui para ser de terrorismo? Da Polícia Federal! Ele jogou bomba em você? Ela jogou bomba em você? Já jogou bomba em você? Não, é uma coisa interessante. A Polícia Federal ela tem que vir armada com o quê? A Polícia Federal a gente possa se direcionar a saída, porque lamentavelmente... Só a bomba que o Christoph estava carregando. Não, que bomba a Polícia Federal jogou aqui? Que bomba o Christoph estava carregando. Ele, meu amigo, sabe o que é artigo 331? Artigo 331, desacato. Se você desrespeita uma polícia, você vai ser presa. Camarada, qual é o teu nome? Camarada? É Lucas. A gente tava querendo debater contigo, só que os caras interviram. A gente pode conversar contigo depois? Essa pauta que vocês estão falando... Mas não tá defendendo genocídio nenhum. Vocês estão trabalhando desinformação. Mas que desinformação? Todas as notícias saíram isso. Eu peço por gentileza. A gente quer saber... Posso conversar contigo? Bora conversar. Vamos conversar lá fora, é melhor pra vocês. Vamos lá. Isso aqui é um espaço público. Eu posso ficar aqui. O propósito de vocês não está sendo público. Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso propósito? É isso, não dá. Mas qual é o nosso propósito? Contrário, vai gerar um desânimo, vai gerar um problema maior. Nós estamos inseguranças aqui. A gente tem que sair daqui por quê? Por que a gente tem que sair daqui? Porque vocês estão tentando reverter uma pauta que não existe. Vocês estão chamando os alunos... Que pauta que a gente está revertendo? Eu quero entender, cara. Eu quero entender a tua motivação. Vocês podem ficar aqui, entendeu? Observando e escutando. A gente não pode ser cidadão ativo, então. Vocês podem, mas a pauta que vocês estão defendendo aqui não tem nada a ver com o nosso ato aqui, companheiro. Não sei, parceiro, não sei. Mas como assim? Não sei, eu expliquei quase meia hora pra vocês aqui. Não, expliquei quase meia hora pra vocês aqui. O senhor explicou o seu raciocínio e eu estou explicando o meu raciocínio pro senhor. O raciocínio que é baseado em fatos. Da questão, então, por gentileza, saiam ou fiquem calados, observando e fazendo os vídeos na gravação de vocês, o que for. Mas não dá pra você. Mas não dá pra você. A gente falou na manifestação de vocês? A gente falou lá dentro. Eu tô perguntando. Vocês deixaram a gente entrar? Vocês deixaram a gente entrar? A gente falou lá dentro. Vocês deixaram a gente entrar? Eu queria
O senhor pode me dar um microfone para falar um momento? Eu estou do lado do senhor, o senhor pode me dar um microfone para falar um momento? Eu não sou organizador do evento. Eu não sou organizador do evento. Vou falar com eles, eu não sou organizador. Mas como é que faz então para poder falar? Os caras estão deixando a gente falar. Organizador. A moça aqui acusou o senhor, acusou o fã de fazer ato terrorista aqui na UFAM. Você não vai fazer nada em relação a isso? Falando que o senhor está fazendo ato terrorista de extrema direita, que a Polícia Federal estava sendo conivente. O senhor tem noção da gravidade que é isso? Esse bando de maluco, que eu estava deixando eu conversar com eles, está falando que estava fazendo ato terrorista. Você sabe o que é um ato terrorista? Pessoas explodindo, matando as outras. Vou me manifestar em nota, vou me manifestar em nota. Escuta aqui, se eu fosse o senhor, eu ajuizava uma ação da justiça contra essa mulher, entendeu? Que disse que o André Laje era racista, genocida, e que falou que a UFAM estava fazendo atos terroristas. Oi? Isso mesmo. Vamos começar. Por favor. Vai pegar muito bem, vai pegar muito bem. Mano, você tá filmando, caralho, ele tá filmando. Eu sou do Movimento Brasil Livre. Mas sim, o objetivo a gente veio aqui porque o espaço é público. Meu amigo, o espaço é público. Eles têm uma reivindicação, mas estão tratando disso. A gente não pode conversar com eles sobre isso? Não, calma. Vou chamar um representante deles para vir. Ele não quer conversar com a gente. Ele não quer conversar com a gente. Ele está trabalhando com narrativa. O que vocês querem? Oi, senhorita, a gente pode conversar com a senhora? O que vocês querem? Vocês estão na A universidade? gente quer saber o que essa manifestação é. Mas vocês estão tumultuando, vocês não estão bem-vindos aqui. Então pergunte o que vocês querem. O que é essa manifestação? Vocês não estão sabendo, vocês não... Não, a gente sabe, a gente quer saber da senhora. Não, vocês não leram o que está acontecendo? A gente leu, só que a gente quer saber da senhora. A gente não quer falar com vocês. Tá bom, o que aconteceu então? Eu vou dizer o que aconteceu. É um movimento estudantil. Eles estão reivindicando uma situação que foi divulgada amplamente aí. Não, eles acusaram a Polícia Federal. É uma discussão interna. Sim. Alunos, professores e reitor. Sim, a gente só quer conversar para saber o que está acontecendo. Então, se quiser ouvir, você ouça. Mas aí não pode interferir na conversa deles. Não, mas o que aconteceu foi o seguinte, eu cheguei, o cara falou, olha, bora debater, a gente vai debater. Só que o pessoal começou a chegar e falar, ó, vocês não vão debater, vão embora. E o cara falou, ó, não vamos debater contigo. Eu recomendo que vocês ouçam primeiro. Mas pois é, a gente já escutou muito. E façam as entrevistas. Movimento Brasil Livre. Ai. Olha, eu não sei, tem essa contradição aí, fica a critério de vocês, mano. A gente está aqui para garantir a segurança do patrimônio. Exatamente. Pronto. Do patrimônio. Todos têm direito a se manifestar, todos têm direito a manifestar. Concordo 100% com o senhor. É claro que é pública, a universidade é pública. É a casa do senhor, para o senhor dizer quem entra ou não entra? A gente paga. É a nossa casa, exatamente. É a nossa casa. É a nossa casa. A gente paga. Não importa, é cidadão. Eu sou cidadão. A casa só é sua quando vocês... Eu sou cidadão aqui, eu sou cidadão. Onde que diz isso, né? Onde é que diz isso? Onde é que diz isso? Tá bom, a gente não vai entrar mais não. Tio, o senhor é da Segurança Federal. Ele falou que a Polícia Federal estava sendo conivente com ato terrorista aqui na UFAM. O senhor gostaria que alguém acusasse o senhor de estar sendo conivente com ato terrorista? Realmente, mas assim, eu estou fazendo a minha parte aqui. Não, o senhor está fazendo a parte. Eu não sei quem convocou, não sei qual é a ação deles aqui dentro, não sei como é isso aí, né? A nossa parte é garantir a integridade física dos alunos, principalmente, e do patrimônio. Exatamente. Se eles me agredirem, por exemplo, o senhor vai me defender? A gente vai evitar que a coisa aconteça. Se o senhor me defender, se eles me agredirem, o senhor me defender e eles falaram que o senhor está sendo conivente com a terrorista, que foi o que fizeram com a Polícia Federal, o que o senhor acharia disso? É o que estão fazendo aqui. Ponto de vista, a gente não pode... Não é ponto de vista. Acusar outra pessoa de crime? Isso, eu vou questionar. A polícia estava fazendo o trabalho deles aqui, não? Acusar outro de crime? Isso aí a justiça que vai definir. Pois é, eu recomendei pro reitor, cara, tu tem que ajuizar essa líder estudantil aí na justiça. Não pode ela chegar aqui e falar que o FAM tá fazendo ato terrorista, etc. Extrema direita, o cara é nazista, sendo que o cara é judeu. Olha ali, ó, a mulher pegando ali, ó, entrevista. O cara veio falar sobre uma palestra de empreendedorismo. O que empreendedorismo tem a ver com judeu, com morte? O que isso tem a ver? Não tem nada a ver. Entendeu? Então eu vim aqui só conversar com o pessoal. Entendi. Só que assim, eles não querem, eles que se dizem estão a favor do debate não querem debater.
Isso aqui é um lugar de livre manifestação, a gente não pode falar, isso aí? Deixa eu ligar aqui pro Dani rapidinho, cara. Olha o que tá falando. Olha o que ela tá falando, foi torturado. Onde que tem prova disso, minha mulher? Não pode entrar. Ela tem acesso às câmeras, não posso também falar não. Só é um ponto de vista que pode ser dito. A senhora sabe por que está acontecendo essa manifestação? Ixi, cordão humano. Cordão humano, não pode entrar. Olha aqui, ó, espaço público não pode entrar. Espaço público é a casa deles, pô. Quer dizer, é um debate em que só uma pessoa fala, é isso? André Laje é genocida? Ele é a favor de uma morte de árabes, de islâmicos? Onde que foi que ele falou isso? Podemos conversar com o senhor? Eu quero entender o teu ponto de vista, cara. O André Laje veio falar sobre empreendedorismo em Israel. O que isso tem a ver com a casa sionista, com ideologia? Cara, peraí. Vou entrar pelo outro lado. Esse é do Instituto Juricaba, é? Não, a gente é do MBL. O Juricaba é aqui e a gente é dali. Do MBL? É. Você só conhece o Movimento Brasil Livre? A gente pode conversar com a senhora? Ela não vai filmar o rosto, só vai pegar a voz. Se a senhora aceitar. Não, você é servidora aí é... Pode dar erro, né? Tá bom. Obrigado. Bora do outro lado. Vamos fechar lá. Vamos fechar lá. Não, bora mesmo assim. Não, eles vão fechar lá. Como assim? Eu vou fechar lá. Vai acabar já. Vai fechar. Já vai encerrar. Peraí. Porra, meu irmão, aquela câmera não pode pegar aqui. Ei, Richard, liga pra porra do Brian, porque ele tem que mandar tudo pra eles. A gente tem que mandar fotos pro Brian quando isso que tava acontecendo. Liga pro Manuel, cara. Não, eu só O Manuel é bom. tipo, o cara, tipo, toda vez que ele fala, tipo, sempre interrompem ele, grita. É foda, mas sim, cara, a gente mostrar isso. Tu não quer que eu fale com ele? Não, manda, tá mandando pro Brian. Eles já pararam. Não, manda depois, né? Nem tem internet aqui. Você tá com medo? Não é pra ficar com medo não, pô. Não vamos bater na gente, mas se for bater na gente... Vamos ali. Cara, é incrível. Assim, vocês parecem crianças, pelo amor de Deus. Vocês têm 5 anos ainda, né? Não é possível isso. É esse pessoal que se diz democrático. Ó, votei no Lula, sou democracia, isso mesmo. Não deixa o cara entrar no espaço público pra conversar. Beba água, se trate. Verdade. Vamos lá, pessoal. É só uma conversinha. Eu só quero entender o ponto de vista de vocês. Democracia! Democracia! Cara, eu quero entrar pelo outro lado. Eu vou entrar pelo outro lado. Ei, Vini, vem comigo. Então vem tu, Richard. Vem, Richard. Porra, mano. Vem, pô. Relaxa, vai dar tudo certo. Ah, tá, pra cá. O que pode dar errado, hein? Hein, mano? Oi? Fala. Mas fala. Outra coisa. É sobre o carro. O carro ele tá lá. Tu tá com medo? Eu tô pensando nisso. É que eu tenho que ir embora daqui a meia hora já. Ah, entendi. Não, então se for isso a gente te leva, cara. Não tem problema não. Mas peraí, bora correr pra cá. Aí, quando for o horário, eu te levo. Tu vai se atrasar só 5 minutos, pô. Relaxa. É autoescola. Autoescola? É autoescola. Cara, tu pode faltar não sei quantas vezes. Eu acho que se eu faltar uma não tem problema. Cara, não, peraí. E tu pode fazer Gabriel, reposição. eu acho que já deu. Já deu? Eu acho que agora já deu. Tipo, tu já subiu lá na frente, o pessoal já sabe quem tu é. Ninguém vai querer falar contigo. Mas eu quero falar no microfone. Não, porra, isso é uma ideia, mano. Não vai dar pra gente chegar lá, não. A gente vai Ele conseguir falou, o reitor, que o microfone não é dele, é da organização, então a gente deveria... Ah, é? Então a gente não podia pedir a gente dele. tem que pegar a gente tem que pegar um megafone, então. Porra, mano, na próxima vez a gente vai trazer megafone, a gente vai trazer preparado tudo, bicho. Cara, o pessoal, tipo, dá pra ele falar um pouquinho. Tipo, tu notou isso, né? Toda vez que ele fala,
Não, Tipo, ele, assim- ele é interrompido. Toda vez que ele fala, ele não termina e ele é interrompido. E aí, tipo, fazem, tipo, questionamentos vazios, tipo, quem foi que pediu? Quem foi que pediu? Tipo, quem foi que pediu? Foda-se, o cara veio falar sobre empreendedorismo, o cara não veio defender nazismo Não, é aqui. tipo assim, o André ele precisa, tipo, de uma segurança. Sim, ele precisa. Aí, que bomba? Por que bomba? O cara tem que estar armado o quê, meu? Tipo, o cara tá com uma bomba. Tá. Ele Não, deveria não estar com o quê? teve- eu acho que- Não teve bomba, é uma granada, teve pô. O bomba. federal tem que andar com a granada mesmo. Pois é, a bomba, eles falaram da PF. Filma aqui, filma aqui. Filma aqui, filma Pra aqui. mim que eu não entendi. Só filma aqui pra gente acabar. Pô, Não saideira. inventa não, mano. Saideira. Porra de saideira. Saideira, pô. Oi, senhores, podemos conversar com os senhores? Depende de quem é. Depende. É. Meu nome é Gabriel. De qual coletivo? Coletivo? Qual movimento? Pra onde Eu sou um que vai? cidadão. Eu sou brasileiro. Pra onde que Sou do vai coletivo esse brasileiro cidadão. Posso Qual é o conversar? coletivo brasileiro cidadão? Não, eu sou brasileiro Legal, só, coletivo praticamente. Eu tô evitando posição já. A matéria sempre sai de um jeito, né? Que a gente não tem controle. Assim. É verdade, eu sei como é que é. Então, Sempre eu não sai. sei assim, o que eu vou falar se vai sair desse jeito mesmo. Não, Eu aqui tá prefiro integral. É capaz de eles usarem tua voz numa IA. Depois do que não aconteceu, precisa assim, disso, porque a gente deu entrevista e saíram dizendo que a gente é terrorista. Como eu não vou ter acesso à edição, eu não quero, não. Porque a gente não tem viu, outra Não, se você- a gente não viu o que tumultuou, a gente veio só perguntar. Se você quiser, a gente pode te enviar tudo, integral. Aí tu pode ir pro... Não quero. A gente vai enviar o integral agora. Amigo, Mas a eu gente não já quero. disse que não vai falar. É. Não quer falar então? Não, nós somos comunidade acadêmica. Eu também sou comunidade. Nós somos comunidade acadêmica, Certo. ok? E ninguém vai falar. Espaço... Não, tudo bem, se não Bom, quiser falar, ninguém que alguém. disser que não vai falar, não vai falar. Não, tudo bem. Pronto, então, É, quem quiser falar, beleza? fala. Beleza. Deixa a gente Fumar no aqui, cigarro, tranquilo, tá bom? Se o André Laje quiser falar aqui, ele pode falar? Mano, Ou- se tu chamar ele, tudo. Ou só vocês podem decidir quem fala e quem não fala? Essa Eu não quero falar. Eu estou decidindo sobre mim, eu não quero falar. Tá claro já? Certo. O André Laje pode falar o que ele quer? Quero falar sobre Deixa ele vir falar. Então por que vocês proíbem ele vir aqui quando ele quer falar? Se ele quer foi a convite da UFAM. Eu não tô autorizando. Se isso sair em algum canto. Primeiro porque que eu isso não é espaço estou público. autorizando. Eu não A gente vai analisar isso com o jurídico, entendeu? Eu não tô autorizando, pô. Eu preciso ser mais clara. Eu não tô autorizando. A gente vai analisar isso com o jurídico. Eu só não quero que ele me grave. Ele pediu pra me gravar, eu disse que não quero, ele continuou me gravando. A gente tá analisando com... A gente vai analisar com o jurídico se pode ou não, entendeu? O objetivo deles é outro. A gente quer debater, cara. Não, Não quer debater? Vocês não querem conversar. Eu te fiz perguntas. Não, a gente tem um posicionamento, cara, mas a gente quer saber o posicionamento de vocês. Posicionamento lá na Uma bosta. porque aqui a gente tá dizendo que não quer. Beleza, então quando o UFAM... Brother, tu sabe o que é não? Não, vocês são muito autorizados, entendeu? Isso é assédio. Por que assédio? Porque eu já disse não. Tá bom, eu vou embora. Não, eu tô indo embora, mas tu fala também, entendeu? Tu tá falando, eu não quero conversar. Tá bom, não. Quando a Laje vier aqui, ele vai fazer um sim pra ele. Quando o André Laje vier aqui, vai ser sim pra ele, né? Ele não pode também não, né? Ó, o pessoal tá vendo aí, né? Tá vendo? Só eles podem decidir quem fala e quem não fala. Esse pessoal que se diz democrático aí, ó. Bando de hipócrita. Somos hipócritas. Vai, levanta a bandeira aí, de hipocrisia. Vocês querem democracia de vocês. É, assim, democracia paraguaia, né? Só pode ser. Da Coreia do Norte. Pera aí, mano. Porra, vocês não querem mais ficar, não. Eu quero conversar com o reitor. Eu tenho que comer, mano. E o reitor também tem que comer. Ele tava claramente, Não, ele tava... Ele tava passando mal ali, coitado. Só finaliza aqui. Isso aqui se chama diversidade de ideias, galera. Quando você vem em uma universidade federal que dizem que é um livre espaço de conversa, de debate, a gente não pode entrar na universidade. Entendeu? É simples isso, cara. Não é difícil. Aí chama a gente fascista, de nazista, fala que a gente defende terrorismo. Mano, tem que conversar com a justiça, entendeu? O pessoal da Juricá, mano. Mano, porque, tipo, assim, tem vídeo deles sendo expulsos, assim, na gritaria. Teve gente que foi agredida mesmo. Por que eles não foram violentos com a gente dessa vez? É, por... Não sei, porque lá tinha só esse... Vamos conversar aqui, pessoal. Você pode dar uma palavrinha com a gente aqui? Você pode? Sobre o que tá acontecendo ali, você pode falar? Eu posso falar? Pode, claro. Eu sou o mais liberal entre os esquerdistas. Ah, perfeito. O que tu acha que tá acontecendo aí, mano? A gente tá protestando contra a violência policial. Só um momento, posso gravar você? Pode. Pode falar, mano. Pode ficar à vontade. A gente não vai fazer nada, a gente só quer conversar mesmo. Só conversar. Pode, por favor. Pode. Eu falo por mim, eu não falo pro meu curso.
Eles aceitaram falar, diferente de vocês. Não conversa dessa. Eu falei com vocês, mano. Não conversa, não conversa. Não, a gente não aceitou falar não, foi só Tu quer conversar ainda? Vai dar mal pra mim. Por que vai dar mal pra gente? Eu não, a gente aqui não. Ele aceitou. Cuidado, companheiro. Cuidado. Ele aceitou. Vocês são da UFA? Não aceitou, né? Não fale com essa galera aqui não, hein? Eles estão querendo tumultuar um alto aqui. Cuidado com as pessoas que estão procurando aqui. Os caras que trabalham aqui estão me dando a multa pra não deixar de falar. Quem quiser falar, fale. Realmente, né? Perguntas machuca, né? Perguntas machuca, né, mano? Tá certo. O camarada ia falar, vocês chegaram e intimidaram ele. Olha, cara, eu não queria te influenciar, não, Não, intimidou o cara, ele ia falar. Olha a minha cara de mal, matar os outros. Ele ia falar que vocês chegaram, não pode, não pode. Bora indo. Sucesso pra vocês. Vocês são demais, obrigado, viu? Sucesso, obrigado, vocês são demais. Democracia, tá? Democracia só pro lado, serve mesmo. Valeu, obrigado. Obrigado. Eu, como estudante, não acredito no senhor. Vamos. Ei, pô, leva meu artigo antes de falar, pô. Quanto artigo? Aquele do Mário. engraçado. Engraçadão. Engraçadão. Muito bom. Belo exemplo, professor. Obrigado, viu? Belo exemplo. A famosa democracia de um lado, que só um lado fala, e quando alguém vem confrontar a ideia, ele acusa a gente de fascista, é de terrorista, é de nazista. E impressionante a postura de um professor, né, de universidade pública fazendo piada com cunho sexual, cara. É impressionante isso. Não, falou que o Mário... É impressionante isso. do Mário aí. Eu fiquei pensando, o cara tem um artigo, né? Bora ler. Ele pediu pra gente um artigo dele, bora lá ver, né? Até tu virou, né? Caraca, é legal. Gente. É impressionante que eles falam que a gente, eles não conseguem falar com a gente, sendo que sabe onde a gente debate só tem um lado, cara, só tem um lado. A gente fez pergunta simples. Ele acusou a gente de defender terrorismo na Palestina, cara. Como assim, cara? Não. Que a gente, que quando a gente vai tentar se expressar, eles não querem ouvir o nosso lado. Porque eles já têm um lado e o lado dele é o certo, pô. Entendeu? Basicamente é isso. A gente não conversa com esses caras porque você já tem um lado e esse lado aí não é o que a gente acha certo. Pô, mas aí cadê o debate de ideia? Só um lado que deu certo? Pô, aí não funciona, né, cara? Ele vai expor, aí quando a gente começa a falar, não, parou. Isso, é impressionante, galera. Fala, galera, beleza? A gente acabou de participar de uma discussão aqui com o pessoal da UFAM sobre os ocorridos no evento de ontem do professor André, que veio aqui para dar uma aula basicamente sobre empreendedorismo, inovação, liberdade, uma pauta sem ideologia, cara, uma pauta acadêmica, como o próprio reitor deixou bem claro, né, Gabriel? Sim. E os alunos vieram protestar pela simples coisa de o André ser judeu. É um absurdo, gente. Em 2023, as pessoas em uma universidade pública, que segundo eles é um lugar de livre manifestação de pensamento, um lugar que a gente pode conversar, pode debater, e quando vem pessoas com ideias diferentes, com ideias contrárias, eles não deixam a gente entrar num espaço público que é nosso. A gente paga o imposto daqui. Quem sustenta a mensalidade dele todo mês é a gente, cara. É o nosso imposto que vem aqui. Então não querem deixar a gente entrar num espaço que é nosso por direito? Não, mas vocês não são estudantes. Não faz a mínima diferença, cara. Se a gente paga um órgão público, como é uma universidade, a gente tem um total direito de entrar aqui e tentar conversar com os alunos, porque nem tentar conversar eles quiseram. A gente conseguiu conversar com o professor, porém, infelizmente, a turminha da lacração começou a chamar a gente de fascista, que o pessoal não sabe nem o que é fascista, né, Gabriel? Sionista, Assim, eles começaram a dar a entender, foi isso que eu perguntei pra ele repetidas vezes, ele não teve coragem de afirmar. Cara, tu tá dizendo que a gente tá defendendo genocídio? Porque se a gente tá do outro lado, e o outro lado, que é, no caso deles, né, é o do Laje, de acordo com eles, o Laje é sionista, e sionismo para eles tem alguma coisa a ver com genocídio, tem nada a ver, mas eles dizem que o Laje, que o movimento sionista, é a favor da morte dos palestinos e tal, inclusive chamaram ele de nazista. Sim, né? Com certeza. Então, se a gente está do outro lado, ou seja, do lado do Laje, então a gente seria nazista, a favor de genocídio, sionista, essas coisas, apartheid. Eu perguntei isso para ele 5 vezes, se era isso, ele estava afirmando. Ele não teve coragem de dizer. Ele, inclusive, falou sobre que Israel estava mandando embora palestino da localidade, porque eles não queriam palestino lá. Só que ele não cita, ou acho que ele não lembra, que a Palestina fez a mesma coisa com os judeus, cara. Gente da Síria, da Líbia, de vários países do Oriente foram mandados embora por simplesmente ser judeu, cara. Entendeu? E assim, tem nada a ver com a Palestina também, entendeu? Ou tipo, tá, pode falar sobre a questão da guerra que acontece, guerra civil, digamos assim. Dos problemas civis que acontecem no Oriente Médio em relação à causa israelita, Palestina, os outros países árabes. Só que assim, isso tem nada a ver com a palestra do cara. O cara não financia movimento genocida, ele nunca apoiou isso.
Não tem uma prova por parte do Lages de que ele falou isso. Os caras não apresentaram prova nenhuma. Segundo o professor Gabriel, eles falaram que ele tem um instituto que financia genocídio palestino. Eu queria que ele apresentasse uma prova que o André faz isso, cara. Só que ele não faz, velho, entendeu? Inclusive, cabe o André processar isso, né? Eu falei pro reitor, cara. Falei pro reitor, cara, reitor, tava acusando aqui. Tocando uma música. Ah, legal. Tá, é o seguinte, eu falei pro reitor, cara, fosse o senhor, eu ajuizava um processo contra essa moça aqui, que é aquela chefe lá. Contra o DCE, contra a moça, porque ela falou, e em nome do DCE, claro, né, que a UFAM estava acontecendo atos terroristas de extrema direita, ou seja, que o André Lages, que a UFAM, por meio da reitoria, estavam fazendo atos terroristas. Quer dizer, a reitoria está fazendo atos terroristas. Inclusive, com conivência da Polícia Federal. Com certeza. Cara, isso dá um processo bacana. Inclusive, a gente saiu na notícia, inclusive. Entendeu? Inclusive, a gente tentou conversar com o reitor da Universidade Federal, e não deixaram a gente conversar com o reitor. Porque, segundo ele, a gente estava sendo conivente com o pensamento do reitor de trazer a polícia. Cara, eu fico pensando, imagina se o reitor não tivesse chamado a Polícia Federal, o que iria acontecer com o André? Olha, eu vou trazer uma causa curiosa aqui, que quando o Kim Kataguiri foi convidado por uma universidade a dar uma palestra, que os estudantes não deixaram ele falar, sendo que o cara era... Se eu não me engano, ele estava trabalhando com a Comissão de Educação no Congresso. Isso, e não deixaram o cara falar, cara. É basicamente a mesma coisa aqui, gente. Entendeu? É basicamente a mesma coisa. Ideias opostas da deles não podem ser faladas, cara. E, segundo eles, é uma democracia relativa, como já diz o Lula, né? Obrigado, gente.